O Wellington Barros chegando com informação pra gente. O que tem na pauta aí, Barros? Olha, eu gostaria de trazer só mais um recorte da entrevista ontem do Carlos Viana, que foi uma entrevista muito completa, inclusive, ao Roda Viva, e ele trouxe uma informação que, pelo menos até então, não havia chegado aos holofotes, de que em uma das oitivas feitas pela CPMI do INSS, com delegados da Polícia Federal e vamos chamar de oitiva, mas eles foram lá perguntar sobre as investigações aí aos delegados em uma reunião fechada. E aí um desses delegados se recusou a prestar esclarecimentos, a falar sobre as investigações. Quando questionado o porquê que ele estava se recusando a falar sobre essas investigações, ele alegou que o superintendente que estava ao lado que tinha pedido para que ele não se manifestasse. Vamos conferir um trecho dessa fala do Carlos Viana ao programa Roda Viva da TV Cultura. A Polícia Federal está sendo isenta nessa investigação? Guilherme, essa é uma pergunta muito boa. Quando nós começamos a investigação, nós chamamos um delegado da Polícia Federal que foi responsável pelo inquérito mãe. Esse delegado compareceu à CPMI numa sessão fechada com outros 3 representantes da Polícia Federal. E esse delegado não queria colaborar conosco. Ele resistia em passar informações, até que eu perguntei para ele se ele havia recebido orientações de não falar. E ele confirmou, e eu perguntei quem lhe deu essa orientação. O meu superior que está aqui do meu lado. Imediatamente eu determinei a saída do delegado junto com outros representantes da Polícia Federal e o delegado colaborou conosco em todos os momentos. A partir daquele dia, nós começamos a trabalhar já sabendo que teríamos dificuldade. O ministro André Mendonça, diante dessa experiência que nós tivemos, criou um núcleo separado da Polícia Federal e da CGU. Esse núcleo hoje não conversa com os superiores, não dá nenhum tipo de satisfação e tem os peritos próprios que têm uma série de restrições quanto ao material. São eles que vão avaliar o material que está conosco e que vai ser devolvido. Então eu tenho pleno... Bom, aí Carlos Viana ontem no Roda Viva. No estúdio Cláudio Cofoli. Cláudio, quando a gente ouve uma fala como essa do presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, Carlos Viana, sobre a orientação de um superior para que o delegado não contribua com a comissão, a gente já entendeu o tamanho da dificuldade. E já entendeu também que nós temos braços da Polícia Federal remando para direções distintas, não é, Cláudio? Bom dia. Bom dia, Alexandre Pitoli, bom dia aos colegas do estúdio e a toda a audiência da Ouro Verde no Brasil e no mundo. Pitoli, desde que o Flávio Dino, ministro da Justiça, lá no início do governo Lula, declarou em discurso aberto e público que já tinha uma Polícia Federal do Lula, uma Polícia Federal deles, do governo, ficou escancarado que, mais uma vez, o PT adota uma prática que dá poder para eles, uma prática que os mantém no poder há mais de 20 anos, há quase 24 anos, 23 anos desses 25 anos do século XXI. Como disse o Barroso, não basta ganhar a eleição, tem que tomar o poder. Zé Disseu também falou, não basta ganhar a eleição, tem que tomar o poder. O que é tomar o poder? É o aparelhamento da estrutura de comando de dezenas, centenas, milhares de cargos e posições dentro da administração pública, em que eles colocam pessoas que comem na mão deles, políticos do PT. Essas pessoas a gente chama de pessoas que dentro da carreira são chamadas de carreiristas, esse é o termo que usa a administração pública. Quando uma pessoa é chamada de carreirista, normalmente é uma crítica. Alguns falando assim, aquele ali, para poder subir de cargo, e subir de cargo aumenta 5%, 10% do salário, subir de cargo às vezes tem uma sala maior, ou tem carro, ou tem um monte de outros benefícios. Para subir de cargo, essa pessoa se vende. Essa pessoa se ajoelha e puxa o saco de político. Isso é chamado na administração pública de carreirista, tá? Então, o PT vai colocando carreiristas, pessoas que, para ter esses benefícios usando o serviço público, eles se entregam e obedecem, vários deles que nem cachorrinho que abana o rabo. Essa é a Polícia Federal do Lula, é a Polícia Federal do Flávio Dino. O próprio Alexandre de Moraes, junto com o próprio Gilmar Mendes, mas específico Alexandre de Moraes, eles foram criando uma relação de poder, de influência, de atuação dentro de setores
da Polícia Federal e vários outros setores do Brasil inteiro. E aí as pessoas falando assim, o ministro Alexandre de Moraes conversa comigo, ele pediu um favor, ele pediu isso, pediu aquilo, me chamou. A pessoa se sente empoderada, se sente bem, e aí o ministro pede, então, é o seguinte, você sabe que temos muitos problemas, muitos riscos, precisa de alguém confiável, e aí eles vão buscando pessoas que vão puxando o saquinho deles, ministros e poderosos. O que acontece em troca? O ministro pega o telefone, liga para um superior dessa pessoa e fala, aquele cara é muito bom, coloca ele numa posição melhor. E assim eles vão ocupando espaços dentro dos órgãos públicos federais e estaduais também. E é isso que o presidente da CPMI falou. Ele identificou que o delegado, ele negava a passar informações, dificultava acesso a informações e demonstrava ser parcial. Quem é parcial tem lado. Um delegado só pode ter um único lado. Uma investigação técnica, correta, isenta, procurando fatos e indícios e provas para chegar num relatório que expresse a verdade. É isso que um delegado tem que fazer. Com o relatório, esse relatório vai para um Ministério Público, um promotor público estadual ou para um procurador federal, que também tem que ser alguém imparcial. Não pode ter lado, porque esse aí tem que analisar os fatos, as provas e saber se denuncia ou não denuncia por um crime e quais os crimes, independente de quem seja. E aí isso tudo vai para um juiz e o juiz não pode ter lado. Também tem que ser imparcial, que vai analisar sem puxar o saco de ninguém, sem atacar nem perseguir ninguém. Tudo isso não existe quando se trata de PT no poder e a estrutura de poder paralelo que o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Gilmar Mendes fizeram e organizaram, e hoje a gente sabe. É tão escancarado essa deturpação da relação pública que o ministro Alexandre de Moraes trouxe para o seu gabinete Fábio Schor, delegado da Polícia Federal. É a primeira vez na história do STF que um delegado é colocado ali. Então, o que o presidente da comissão falou é bem simples, Alexandre. Tem que tirar mesmo esses caras da sala, tem que, inclusive, mandar representar na corregedoria e tem que apertar esse pessoal, porque esse pessoal, para ter carreira, deixa de ser íntegro em suas obrigações e pode até cair nos crimes de prevaricação. Muito bem, esse doutor Cláudio Cofari conosco, e há pouco fizemos uma campanha por uma patriota. O dinheiro foi para a conta da Patrícia, esposa do Marcelo, pessoas que eu conheço, né, que me mandaram a situação dessa patriota, e nós atingimos o objetivo por pagamento da multa, aquela multa, essa multa maldita, né, colocada pela justiça, que depois de destruir a vida de gente inocente, ainda cobra uma multa. Não é? E nós conseguimos, mais uma vez, ajudar uma brasileira de bem. E ela mandou um áudio que eu quero dividir contigo. Aperta o play, Edson, por favor. Bom dia, Alexandre Pitoli. Que é a Lília, né? A patriota que vocês ajudaram. Quero agradecer primeiro a Deus, né? E vocês, Marcelo, por todo esse apoio. Só Deus sabe como é que estava o meu coração, não dormi essa noite. Eu só tenho dívida, minha mãe doente, ela que está cuidando de mim também, uma pela outra, é só nós duas. E o que eu tenho é só gratidão e vocês estarão em nossas orações. Eu agradeço muito, muito mesmo. Sabe, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tenham muita saúde, paz. E sucesso, tá? Eu quero agradecer muito de coração. Só Deus sabe como está o nosso coração. Que Deus abençoe por tudo, tudo mesmo. Você, o Marcelo, a Patrícia, todos que fizeram e todos que doaram, participaram dessa campanha para mim. Só Deus sabe como é que estava a minha vida. Deus abençoe. Obrigado. Acho que é Lilian, né, o nome. Estou me emocionando aqui porque me lembrei agora da oração de São Francisco, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, né? Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.
Fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. O que a gente viveu agora, essa manhã, é mais um desses momentos ao longo da jornada da Auriverde, que vem mostrando que isso aqui é um entrelaçar de mãos, de dedos, de braços dados, de cotovelos, né, todos ali apoiados uns nos outros, mostrando que sem união a gente não vai para lugar nenhum. Eu não sou candidato a absolutamente nada. Eu não preciso do voto de ninguém, mas eu preciso da tua confiança para que a gente possa continuar juntos em campanhas como essas. Eu desejo que um dia tudo isso seja reparado. Sabe, nós pagamos, ao longo dos últimos tempos, a indenização ou indenizações para os anistiados de 79 que sequestraram, que roubaram, que mataram, que assaltaram. Conheço pessoas próximas. E não serei desleal aqui, trazendo o nome de ninguém, mas conheço pessoas próximas que encontraram nessa indenização a tábua de salvação. Viram dinheiro que jamais imaginariam ver na vida. Entretanto, eu sei o que promoveram ao longo daquele momento onde tentavam transformar o Brasil em Cuba. Agora, ouvindo o áudio dessa senhora, você acha mesmo que é uma golpista? Condenada agora a pagar essa multa de 15 mil reais? A vida destruída por conta da prisão na colmeia, da tornozeleira, a mãe doente, ela também, uma cuidando da outra. Você ouviu esse áudio agora? Você acha mesmo que a gente está tratando de uma golpista? Meu Deus. O dia que essa indenização chegar, dessa senhora e de todos os outros, eu farei questão de pagar com orgulho, reconhecendo o tamanho do erro cometido pelo Brasil. Inclusive por nós, que não nos revoltamos na hora certa contra os abusos desses que aí estão. A gente tem uma parcela de culpa nisso e a gente vem tentando sanar a cada campanha que a gente promove aqui. Meu muito obrigado pela confiança de todos que me ajudam a transformar a vida destes, né? Onde houver dúvidas, que eu leve a fé.